O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, é importante acolher a palavra de Deus e deixar-se iluminar e conduzir o nosso caminho. Uma pessoa coerente na fé é aquela que segue os preceitos divinos e não a tradição humana. A tradição humana muitas vezes é um fardo pesado e nós não temos condições de carregar. Nós vamos ver muitas pessoas colocando fardos pesados na vida do povo e eles não carregam nenhum. O próprio Senhor chama essas pessoas de hipócritas, porque vivem mascaradas. Põe uma norma, mas não cumpre com aquilo. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos no Santo Evangelho que um grupo de adversários do Senhor, os fariseus e os mestres da lei, foram até Jerusalém para poder
ver algo que pudesse condená-lo. E eles, no lugar de observar quantas coisas Deus fez para o seu povo, quantos milagres, quantas expulsões de demônios, quantas curas que Jesus realizou, eles, na sua hipocrisia, não conseguiam enxergar. Nós também não podemos ser hipócritas, por causa de um problema nosso, não conseguirmos enxergar as maravilhas do Senhor, como esses fariseus fizeram. E aí, também não conseguiram enxergar, e muito menos para perguntar para um dos seguidores de Jesus, de modo particular, nos 12. Poderia perguntar para Simão Pedro: o que fez com que você deixasse a sua família, a sua empresa, para seguir Jesus? Poderia perguntar para um outro discípulo: como que você tem esta coragem para se dispor de tudo e caminhar de forma livre com Jesus? Poderiam, assim como você também pode fazer perguntas contundentes, no lugar de ficar chorando os seus sofrimentos, fazer a pergunta: por quê? E esses mestres da lei ficaram indignados, porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos para comer. Primeiro precisamos entender que eles são andarilhos. É diferente desse grupo que são sedentários como nós. Temos nossa residência, temos o nosso conforto. Mas Jesus não estava ali para explicar estas coisas, porque eles não estavam interessados em saber, porque a pergunta deles é: por que os seus discípulos não comem? Ou melhor, comem sem lavar as mãos. E Jesus, ele dá a resposta para esses hipócritas, o que o próprio profeta Isaías bem disse. Jesus fala para ele: está lá, se vocês conhecessem a Torá, as Sagradas Escrituras, vocês iam saber muito bem. Isaías diz: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, nada mais do que aparência. Deus conhece o nosso interior totalmente, a nossa vida. Você pode esconder algumas coisas da sua vida para qualquer pessoa, mas você não esconde nada do Senhor. Ele conhece totalmente o nosso ser. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Hoje em dia nós vamos ver muitos pastores, falando de forma geral de pastores, seja católicos ou não, que acabam ensinando preceitos humanos, ficam no legalismo
e não ensina a própria palavra de Deus. Porque o que nos cura e que nos liberta realmente é a palavra de Deus. Você pode erguer os braços, louvar o Senhor com os lábios, com as mãos, com o corpo, dançar, mas se você não ouvir a palavra, você nunca será curado de nada. É a palavra de Deus que nos cura, que nos liberta e que nos transforma totalmente o nosso coração. É tudo muito bonito, erguer os braços, bater palmas, rodopiar, tudo isso é belo, maravilhoso, é animador, mas você não vive só de danças, você não vive só de aplausos, você precisa saber escutar o Senhor, escutar as pessoas que estão na sua volta, que te aconselha com sabedoria divina, para que você possa conduzir a sua vida. Aí você vai se libertando e curando o teu interior. Porque quando nós curamos o nosso interior, isso também aparece de forma muito nítida no nosso exterior. Depois o profeta continua dizendo: vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir as tradições humanas. Isso é muito fácil, meu querido irmão. Antes de Jesus Cristo e depois de Jesus Cristo, as pessoas têm uma facilidade tremenda de abandonar os mandamentos do Senhor e seguir tradições humanas. Um exemplo, aqui ele disse que as pessoas sabem como lavar as suas louças, as suas jarras e as suas vasilhas de cobre. Nós sabemos também neste tempo de pandemia, e aprendemos melhor, porque estávamos meio relapsos, a importância da higienização das mãos. Não que o Senhor está tirando isso e dizendo que não é importante a higiene. O que o Senhor quer dizer é o que está a higiene da alma, do seu coração, da sua vida. E é interessante que até hoje, em pleno século 21, eu me deparo com pessoas que vão até o único condomínio que nós temos na nossa cidade, que é perto de uma represa, que tem, por sinal, uma fonte luminosa, e é um lugar bonito. Aí depois tem esse condomínio fechado, um pouco mais alto, acima da represa, e que vão nesse condomínio, e que quando chega em casa se sente impuro, tem que tirar toda a roupa e tomar um banho, porque se sente a pessoa mais suja do planeta Terra. Isso é tradição humana. É alguém que colocou na sua cabeça algo que não é fundamental para a sua salvação. Então a pessoa pega isto, traz isso como um peso muito grande e acaba não memorizando o que é essencial. Acaba esquecendo de amar a Deus acima de tudo, amar o próximo, de guardar
o domingo e os dias santos, de honrar pai e mãe, de não cobiçar, de viver a castidade, de não furtar. E esquece isso e dá valor nessas tradições que talvez o papai, a mamãe colocou na sua cabeça, e você traz isto com total rigor na sua vida. Então, meus queridos irmãos, tem tantas outras coisas também. Eu citei esta porque esta é comum na grande maioria do povo. Agora, com esse negócio de termos as carneiras, e a maioria dos cemitérios não tem mais terra, então parou até com esse negocinho de 3 montinhos de terra, que eu ficava sempre pensando, mas para que jogar 3 pitadinhas de terra lá no caixão, né? Por que não pega a pá e ajuda o coveiro logo de uma vez a enterrar de vez, né? Olha a ignorância do povo. Ou então tem alguém que vai no velório, né? Se não relar na mão, no pé do defunto, não chegar lá no pé do defunto, que o defunto vai vir, vai me aparecer, vai me levar. Tem umas besteiraiadas tremenda por aí, que eu fico assim pensando, esse povo realmente não conhece as Sagradas Escrituras. E coloca tudo isso como se fosse Deus que diz que eu tenho que fazer. Pura ignorância com relação à palavra. Então, para dizer, meu irmão, minha irmã, o quanto é fundamental você meditar diariamente a palavra de Deus. É importantíssimo, porque você vai se tornando uma pessoa muito mais livre, muito mais leve. E digo ainda que se você ouvir ainda a homilia do seu padre, você vai se libertar mais ainda, porque se tem uma coisa que ele preza, é falar da palavra. Pode voltar para casa e ver se eu não falei tudo da palavra. Então o Senhor, Ele vem dizer que nós precisamos nos purificar, porque se nós vamos trazendo essas tradições humanas, o ser humano, ele não tem dó do outro. O ser humano, ele coloca, como o padre diz, fardos pesados. O ser humano, ele é capaz, como Jesus nos diz, é aquele que reza e diz, mas Senhor, eu não sou como aquele fulano, eu dou o dízimo, eu vou às missas, eu rezo o terço, aquele fulano não faz nada disso. Nós vamos ter pessoas assim também, que gostam de se comparar, de achar que é melhor do que o outro, e na realidade, meu querido, nós não podemos viver maquiados. Você pode até colocar várias máscaras, mas você não se esconde de Deus, e muito menos de si próprio. Você pode me enganar o outro, mas você não se engana. Então o Senhor, Ele quer nos libertar de todas essas impurezas que até hoje vem trazendo no nosso coração alguns membros da família ou da sociedade, ou algumas outras religiões, porque tem irmãos nossos católicos que dizem que Deus está em todas as religiões, então eu posso ver o que eu quero e fazer o que eu quero. Alguns até acham que pode ir na outra religião,
Só que quando você convida o outro para vir na sua, ele não vem. E você vai, tudo bem, seja gentil, mas também o convida para vir. Aí você vai, na tua fraqueza, eles já agarram você. Porque esse é o objetivo deles, diferente do nosso. E aí São Paulo, ou melhor dizendo, São Tiago, diz para nós o que Jesus espera de todos nós. Que a religião pura e sem mancha, diante de Deus, é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações, e não se deixar contaminar pelas coisas do mundo. Assistir os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, como está nas Sagradas Escrituras, são os pobres. Olhar para os necessitados, nosso amor fraterno. Eu não posso ser hipócrita, olhar para Jesus, querer louvar somente com os lábios e esquecer que Ele quer que nós sejamos trabalhadores do reino como Ele é. Ele ia no templo, pregava, orava, subia a montanha, rezava, mas Ele fazia as obras de caridade, esse amor fraterno. Ele libertava o seu povo. Nós também somos chamados a louvar e bendizer ao Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa vida, mas também somos chamados a pôr a mão na massa. É preciso se sujar, se lambuzar, pôr a mão na massa para construir o reino de Deus. Somos chamados também a olhar para os pobres, os necessitados. Isso faz parte da vida do cristão. É uma coisa que está interligada. A fé precisa ter obras. Fé sem obras, ela é morta. É preciso ter as obras. E em tudo, como diz São Tiago, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, no qual não há mudança nem sombra de variação. Por isso Deus nos gerou através da palavra para sermos suas criaturas. E as suas criaturas são aqueles que fazem a sua vontade. Porque depois ele continua dizendo: sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então o próprio profeta Isaías já nos diz: honrar com os lábios, mas estar com o coração junto de Deus e não longe de Deus. Então eu honro ao Senhor. Todo mundo está vendo que nós estamos aqui na igreja, orando, louvando o Senhor, bendizendo. Agora o nosso coração repleto de alegria, vamos construir o seu reino, colaborar com os nossos irmãos e irmãs necessitados, olhar para o que sofre, estender a nossa mão, abraçar aquele que necessita, visitar o doente. Tudo isso é obra. Domingo é o dia do Senhor, não é o dia para você ficar de papo pro ar ou só festejando o dia inteiro. É o dia de você fazer as suas obras de caridade. Eu tenho certeza que você conhece um doente. Com todo cuidado, com todo protocolo, visita. A visita não é para você ficar o dia inteiro, não. É uma visita rápida,
reze com ele um Pai Nosso, um Ave Maria e vá embora. Talvez você visitando vai perceber que talvez ele precisa de que você leve uma comida, uma sopinha para ele comer. Você já providencia. Visitar um idoso, eu vejo muitos filhos que faz tempo que não vai na casa dos seus pais idosos, mas se morrer, parece urubu na carniça. E aí depois fica reclamando e lembrando e falando isso e aquilo outro. Esquece que teve a vida toda, o tempo suficiente para estar com o papai e com a mamãe, e não esteve, achando que eles viver 300 anos. Então vai visitar pai, a mãe, idosos. Tem muitos idosos na nossa comunidade. Vai lá ouvir eles contar as histórias 2, 3 vezes. Assim você exercita a sua paciência e ensina os teus filhos também a viver assim, porque no dia de amanhã é você que vai contar várias vezes a mesma história e precisa alguém para te ouvir, porque senão você pira. Então é preciso. Então tudo isso é colocar em prática a palavra de Deus. Jesus orava, ia ao templo, mas curava, libertava, construía o reino e ensinava o seu povo como deveria fazer com que tudo isto acontecesse. Esta é a nossa vida, meus queridos irmãos e irmãs. Nós precisamos a cada dia da nossa vida estarmos dispostos e cada vez mais entusiasmados na construção do reino. Então nós não podemos jamais nos desanimar. Aí você pode falar assim: mas padre, eu já estou de idade, deixa para os jovens. No reino do Senhor é para todos. Você está de idade? Ótimo! Perfeito testemunho de vida cristã para os jovens. Um verdadeiro testemunho. E é isto que falta muitas vezes. Eu vejo que as pessoas idosas: ah, padre, já estou de idade, não vou na pastoral mais, estou nem precisando mais de confessar, porque já não cometo tantos pecados, Deus está sendo misericordioso. Não caia nessa, meu querido, que você vai nesse cochilo para o inferno. Depois de uma vida bela, aí você acha que está idoso, que não aguenta, aí é o momento do inimigo tomar conta do seu coração. Continue no trabalho, o trabalho é para todos, todos trabalham. Lógico, você já não vai aguentar carregar isso ou fazer aquilo como fazia. Para isso é ter o testemunho de incentivar os jovens para fazer. Isso eu vejo que é um grande pecado dos idosos. Mas os idosos têm uma perna boa para dançar forró que eu nunca vi. Agora que a pandemia está tranquila, a terceira idade, mas daqui mais um dia volta. E é um grande contra-testemunho aqui na nossa região, não vou falar das outras. O grupo da terceira idade que eu nunca vi. Pessoas que viveram de forma maravilhosa a vida comunitária cristã e que agora se sentiu que tem que dançar todas e dão um contra-testemunho para os jovens, porque acha que não tem jovens nos bailes da terceira idade, e tem jovens lá interessados na safadagem desses idosos. Verdadeiro contra-testemunho. E eles acham que
a vida é só, agora descobrir que a vida é baile, né? O dilúvio vai chegar e eles todos morrerão afogados. Porque no final, que deveria dar o grande testemunho, não deu. Não sou contra o grupo, me entendem? Não sou contra o grupo da terceira idade. Eu disse da safadagem dos idosos. Você pode dançar, não é pecado dançar, não é pecado se divertir. O pecado está no seu testemunho de vida cristã, porque os outros te conhecem, espera que seu testemunho seja um testemunho fiel a nosso Senhor Jesus Cristo e a sua igreja. É isso que eu estou dizendo, tá? Você pode ir na terceira idade, você pode ir para as festas, pode, mas sempre lembra, eu sou cristão, sou filho de Deus e o meu testemunho é para arrastar multidão, que o outro olhando para a minha vida possa louvar o meu Pai Celeste que está nos céus, que tudo vê, que tudo sabe e que vem sempre em meu auxílio. Amém.